A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é José Carlos Calazans, conhecido por Cacá, moro em Governador Valadares e faço parte de uma comunidade missionária, comunidade ainda Aliança, comunidade católica Família Jovem. Hoje, dentro deste programa, Crescendo na Fé, quero partilhar um pouquinho com você da liturgia de hoje, do Evangelho do dia, hoje dia 27 de julho de 2021, terça-feira. O Evangelho de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, é alegria poder partilhar com você sobre este Evangelho de hoje. Podemos até voltar um pouquinho em Mateus 13, 24 a 30, para a gente entender um pouco este Evangelho de hoje, de terça-feira. Em Mateus 13, 24, Jesus conta a parábola do joio. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aquele agricultor que plantou, que fez o seu plantio. E aí, enquanto todos dormiam, veio ali e espalhou o joio. O inimigo espalha o joio no meio do trigo. Interessante que quando ele conta essa parábola, igualzinho nós nos dias de hoje. Até diria que essa liturgia de hoje, esse evangelho de hoje, Jesus faz exatamente o que os sacerdotes fazem no dia de hoje. Quando tantas leituras são lidas na Santa Missa, nos nossos grupos de reflexões, nos nossos grupos de leituras, nos grupos vicentinos, grupos de jovens, quando tantas das vezes lemos uma leitura, há necessidade, muitas das vezes há necessidade de explicação daquele evangelho para clarear um pouco a nossa mente. E o padre traz em toda a Santa Missa aquela homilia que nos faz abrir a mente e entender um pouco mais aquela liturgia. Os discípulos foram esse povo que somos nós. Os discípulos logo indagaram quando viu que Jesus estava a sós ali e perguntou: agora o senhor pode explicar para nós o que é aquele evangelho, aquela parábola do joio? E então ele começa dizendo para eles, aí já em explicação, já em homilia, o que é cada um. O que cada um representa naquela parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Amados, quem tem sido hoje a boa semente? Ou quantos de nós hoje nos perdemos em ser a boa semente? E Jesus deixa bem claro aonde é o campo que eu preciso semear, aonde é o campo que você precisa semear. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Nós estamos semeando hoje
aonde a liturgia, o evangelho de hoje nos convida a semear, ou nós guardamos aquele talento daquele evangelho de Mateus também, da distribuição dos talentos, ou nós guardamos este talento e estamos esperando o dia do juízo final para dizer, está aqui o talento que o Senhor me entregou. E aí ele continua, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Que joios são esses? Às vezes nós pensamos assim, joio é só aqueles que são os assassinos, são os psicopatas, são aqueles que rejeitam a fé em Cristo Jesus, são aqueles estupradores. Os joios são aqueles que não têm mais direção para com Deus. Porque Jesus deixa bem claro que o joio é o filho do maligno. Nós nos colocamos como joio quando nós também fazemos a vontade do inimigo de Deus e não a de Deus. Quando nós nos colocamos a fazer com atitudes aquilo que agrada ao diabo e não a Deus, nós também nos declaramos joio. E muitas das vezes nós nos desprendemos de Deus, largamos Deus e corremos ao mundo naquela felicidade passageira. O convite do Senhor para nós, a alegria deste evangelho para nós é justamente para que nós voltamos a ser aquele bom semeador ou aquele trigo que permanece ali esperando o dia da colheita. E ele faz aquela comparação mais linda que será o dia do juízo final, a volta do Filho de Deus, a volta do Filho do céu, onde os anjos vão colher. Amados, nós plantamos o trigo e nós não plantamos o joio. Me faz realmente lembrar hoje daquele pé de laranja. Nós estamos na época do pé de laranja, todo mundo planta o pezinho de laranja, o pé de mexerica, é para dar aquela boa fruta. O joio não foi nós que plantamos, não foi você que plantou o joio, não. Você plantou o seu pé de laranja para que ele desse laranja, aquelas laranjas mais belas, aquelas laranjas mais doces, aquelas laranjas bonitas, aquelas mexericas bonitas. Mas de repente, com o passar do tempo, aquele pezinho vai crescendo, crescendo, crescendo. E se você não cuidar, vem a praga, se eu não me engano, até chamada de mosca negra. E essa praga suga toda a seiva da planta e cria ali uma película. Quem tem um pé de laranja em casa, no sítio, na roça, sabe muito bem o que eu estou falando. Cria ali aquela película pretinha por cima da laranja, por cima da mexerica, chamado fumaginha, aquela película preta. E aquilo vai acabando com o propósito, com aquilo que você criou, com aquilo que você plantou para realmente ser e produzir frutos o seu pé de laranja. Eu sei que você está entendendo essa liturgia. Você não foi criado para ser contaminado, mas entenda, no passo a passo da sua vida e da sua caminhada, o inimigo vem te contaminando, vem me contaminando, vem nos contaminando. E aí é preciso a gente nos apegar, porque virá o juízo final e nós precisamos separar o joio do trigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até um próximo programa, se Deus quiser.